Todo método de marketing tem teses. Essas teses explicam por que as pessoas compram, como elas compram e como fazê-las comprar mais. Quais são as condições ideais para que a compra ou a mudança de comportamento aconteça. E um desses problemas, talvez o maior hoje, seja a relação entre performance de mídia, onde as coisas aparecem, como as coisas aparecem, e o que aparece, a criatividade, o anúncio. Houve no mercado digital, mas essa divisão também aconteceu no mercado tradicional desde os anos 90, uma separação entre o pessoal da mídia, os media buyers, as pessoas que compram o lugar, o espaço, e as pessoas que colocam essas coisas no espaço. Uma diferença, uma distinção, uma separação entre o que aparece e onde aparece. Para quem aparece? Quantas vezes isso aparece? E essa separação gerou um problema que é o marketing chamado de performance, que é um nome muito mais bonito, é muito mais amigável para a nossa era que gosta tanto de gráficos e dados, e o marketing criativo, vamos dizer assim, né? Eu tenho um vídeo aqui sobre criatividade, depois eu coloco aqui na descrição para você entender um pouco mais sobre isso, e também sobre se as pessoas prestam atenção em anúncios criativos, eu também tenho uma aula sobre isso, mas o marketing criativo no sentido de vale a pena ficar fazendo anúncios se eu posso simplesmente fazer 400 mil levemente parecidos e aí a gente descobre, porque o algoritmo sabe tudo? É mais ou menos o que está na pergunta aqui, que vai ser o tema dessa mini aula sobre essa pergunta, que eu tenho certeza que você também deve ter tido esse tipo de discussão e talvez tenha perdido várias discussões por causa disso, tá? Deixa eu dar pelo menos um pouco de contexto. Eu acho que só o que eu faço na internet, na verdade, é contexto. Eu só produzo contexto, nem conteúdo. Assim, eu só dou contexto para as discussões, né? Então, olha só a pergunta, né? Então, dúvidas sobre a arquitetura dos anúncios, que é o meu curso de anúncios. Ele assistiu 50%, papapá, então ainda tem bastante coisa que ele vai aprender, mas vamos só para a parte que interessa. A maioria do mercado tem o costume de fazer 500 anúncios e ficar testando até encontrar aqueles que dão o resultado almejado. A questão é, fazer anúncios nesse volume significa para a maioria das empresas fazer anúncios de péssima qualidade em volume até achar alguma meia-bomba. Eu diria que para todas as empresas. Todas. Todas as empresas têm esse mesmo modus operandi e nem sabem por quê. A gente já vai entender o porquê. Por outro lado, trazer uma qualidade maior no anúncio, desde a produção de visual até o próprio roteiro, que agrega para a imagem e brand da empresa, não significa trazer o volume de vendas ou de leads desejados. A verdade é que também fazer muitos anúncios também não significa isso. Não tem garantia que fazer muitos anúncios vai trazer mais volume de vendas, tá? Mas já vamos responder essa pergunta com mais detalhes. E ele pergunta aqui, né, como que eu faço, né? Se eu desenvolvo uma ideia de campanha, crio várias peças, enfim. Antes de eu dar a minha solução, a minha alternativa, deixa eu tentar explicar por que a gente pensa assim. Porque vocês vão entrar em contato com esse tipo de pensamento o tempo todo no mercado. Vão ser contratados às vezes por isso. Então as pessoas, quando eu postei, né, nos stories que iria gravar um vídeo sobre isso, falaram assim, nossa, eu aqui tenho que fazer 10 anúncios por dia. Ou as pessoas falam, eu tenho que fazer 20 por semana, que é até uma situação melhor, né? Mas a maioria faz muitos anúncios, e não tem como você fazer bons anúncios ou pensar muito bem nos anúncios desta forma, tá? E a inteligência artificial piora a situação para você que tem esse tipo de modus operandi no seu trabalho também, tá? Então, de onde que vem essa ideia? A primeira ideia vem da seguinte conclusão. Anunciar é barato. Então, vamos descobrir mais rápido gastando do que pensando. Então, a ideia é assim, é muito mais barato você anunciar no Facebook, ou anunciar no Instagram, ou no YouTube, no LinkedIn, mais ou menos, né? Mas ainda assim, muito mais barato do que em todas as outras mídias tradicionais, de outdoor, o Super Bowl, né? Que é o que acontece todo ano, é 1 milhão para você anunciar lá. Então, 1 milhão de dólares. Então, é muito caro anunciar na mídia tradicional, em TV, rádio, tudo é muito caro. Em comparação, o mercado digital é muito barato. Então, você com R$30, R$20 por dia, você consegue colocar o seu anúncio na frente de 1000 pessoas. Em tese, tá? Porque também existem anúncios mortos, né? Anúncios que vocês já devem ter passado por isso. O anúncio fica escuro, dá problema. Então, isso também acontece. Existe uma perda no anúncio digital. Por isso que eles falam entre 700 e 1000 pessoas, porque existe uma perda. Não significa que você pagou e vai aparecer para todo mundo. Mas seja como for, ainda é muito barato. A gente está falando aqui que se você colocar R$50 por dia nos seus anúncios, em 30 dias ali, um mês, você gastou
enfim, R$ 1.500, mais ou menos, de anúncios, né? Então, se você tem um produto de R$ 2.000 e vendeu um, já valeu a pena. Então, é muito barato construir um negócio na internet. Existe um investimento muito... ele é muito menor em relação a qualquer outro negócio. Né? Então, esse modo de pensar tem a sua razão de ser. Realmente é muito mais barato você anunciar na internet, mas a conclusão que eles tiram de que, então vamos gastar logo, vamos mandar fazer 30, 40 anúncios aí e ver o que acontece, ela não é muito inteligente, né? Porque você está dizendo assim, eu não faço a menor ideia de como fazer um anúncio. Nem o que um anúncio deveria fazer. Eu nem sei qual que é a diferença entre um anúncio interessante e um anúncio chato. Eu nem sei o que está sendo feito por aí. Tanto que as pessoas pagam, né, por ferramentas de espionagem, ferramentas... Vai lá na biblioteca dos anúncios do Facebook. Elas não fazem a menor ideia de como um anúncio deve ser. Essa é a verdade. Então a gente faz vários parecidos. A gente testa ali. Algum vai dar certo. Por quê? Porque isso está ancorado na segunda tese. Que é assim... O algoritmo, ele é o profeta moderno. Né? Então ele é o dono da verdade. Ele vai dizer para você, assim, exatamente quem vai comprar de você, quando, quais são seus clientes potenciais. Então perceba que existe uma delegação, não só uma delegação de criatividade, mas uma delegação de responsabilidade nesse sentido. Olha, algoritmo, eu fiz esses anúncios aqui, e aí agora você escolhe aí quais podem dar certo. Porque a Meta tem a grande empresa do mundo, ela sabe tudo que é possível fazer, tudo que é possível vender, ela vai dizer para mim o que é. Então, essa ideia de que se você oferecer um produto na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa, e você não precisa nem ser criativo, você não precisa fazer nada interessante, enfim, engraçado e tal, ela domina esse tipo de pensamento. E assim, o problema é, a maior parte das pessoas não é criativa mesmo, e nem quer ser, não se acha capaz às vezes, muitas vezes. Então assim, você dizer que basta você fazer algo e jogar numa máquina e ela vai falar pra você o que tá certo e tá errado, é perfeito. Do ponto de vista comportamental, é perfeito. Significa que eu não preciso pensar. É só eu fazer, e a máquina, como um cassino, essa é uma estratégia muito parecida com a do cassino, bota dinheiro e espera a coisa, né, dar certo. Então a ideia aqui quanto mais você fizer, melhor, porque a máquina tem mais anúncios para ela trabalhar e dizer para você o que funciona e o que não funciona. Aqueles que funcionar vão entrar ali na sua pastinha de anúncios campeões e você faz outros parecidos. É assim que funciona o mercado. Sempre tentando repetir os sucessos do passado sem nem saber por quê. Quer dizer, você nem sabe por que aquele anúncio foi melhor do que o outro. E para você, honestamente, nem interessa muitas vezes. Você só quer que dê dinheiro. Então, essa é uma ferramenta que privilegia volume e privilegia decisão de máquina, dados. Tá? E isso acontece por causa do que eu falei no começo desse vídeo, que é essa separação entre performance, o comércio e a parte criativa de criação dos anúncios. Tá? Quando eu falo criativo, como é um vídeo de criatividade eu explico, eu não estou falando criativo no sentido de nossa, coisa colorida, coisa cara, coisa, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso daqui. Eu estou falando de criação mesmo. Sim, veja só, quando você vai fazer um anúncio, você tem que criar algo, né? Então é uma tarefa criativa, tá? É nesse sentido. E aí tem a terceira parte do argumento. Então vamos acompanhar o argumento para você entender. Você vai ter que discutir com o seu chefe depois, tá? Então, ó, anunciar é barato. Então vamos fazer logo e para de conversa. E o algoritmo, ele sabe quem pode comprar. Então a gente não precisa ficar tentando prever nada. A gente joga lá e ele vai dizer pra gente quem que compra. Em terceiro lugar, como ele sabe tudo, ele vai dar um feedback instantâneo. Então, se o anúncio não performou bem em 24 horas, ele nunca vai performar. Porque o anúncio sabe tudo, e ele sabe tudo imediatamente. Então, se o anúncio não performou, tira, corta. Tá vendo? Essa é a mentalidade. Tá? Em quarto lugar, as métricas daquilo que como assim, o que é performar bem, né? Claro, para algumas pessoas é vender, para a maior parte das pessoas é vender. Mas às vezes é você trazer a pessoa para uma lista, né? Enfim, coisas assim do tipo. E essa métrica, e aqui é outro grande problema do mercado, ela tem essa média. Existe uma média de anúncios. O anúncio para performar bem, ele precisa vender tanto, ou precisa ter um CTR, né? Uma quantidade de cliques X, uma quantidade, enfim. Tem uma certa média do mercado, que o pessoal ouve em Mastermind, ouve em qualquer lugar, e diz que é assim. A questão é, quem se importa quanto custa para adquirir um cliente? Tipo assim, qual que é a questão?
Né? Então, por exemplo, algumas pessoas falam assim, se você fizer anúncios e os anúncios custarem 50% do produto, ainda vale muito a pena. Sim, às vezes vale a pena você conseguir no 0 a 0. Você gastou 100, obteve um cliente por R$ 100, mas está tudo bem, porque você tem outros produtos, outros serviços que vão fazer com que aquele cliente fique com você não para sempre, né? Mas assim, por muito tempo. Você tem um LTV, né? O Lifetime Value. Então você gastou R$ 1.000 para adquirir um cliente, mas está tudo bem, porque você tem outros produtos e serviços que em quantidade valem 5, 10, 20 mil reais. Quem se importa quanto custa para adquirir um cliente? Essa é a questão. Tá? Então, apenas em negócios muito rígidos em que isso talvez tenha uma relevância. E-commerce, por exemplo, que a margem, às vezes, de aquisição de cliente é muito baixa. Mas, falando do mercado digital, de infoprodutos, mentorias, conhecimento como um todo, cara, isso não faz nenhum sentido. Na verdade, vou dar uma dica aqui para vocês. Quem conseguir adquirir clientes no negativo vai ter o melhor negócio ao longo do tempo, tá? Mas isso é uma conversa para outro vídeo, mas vamos entender aqui. Então, as métricas em qualquer lugar, não apenas os anúncios, mas também nas redes sociais, aquelas que são mais fáceis de medir, chamam mais atenção, que é quanto dinheiro trouxe, quantos seguidores você tem, quantos comentários tem naquela publicação, quantas curtidas tem naquela publicação. Então, as métricas, por serem as métricas mais fáceis de avaliar, são aquelas que chamam mais atenção e são aquelas que, digamos, dominam a discussão. As pessoas só dominam essas métricas. Por exemplo, elas não veem aquilo que a métrica não mostra, né? Então, elas não conseguem analisar o quanto elas perderam. Né? Ou pessoas que, por exemplo, e todo mundo que tem negócio aqui vai falar isso para vocês. Pessoas que não interagem muito com o seu conteúdo, mas elas te admiram muito. Elas te indicam. Elas falam de você para as outras pessoas. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, é muito importante levar isso em consideração. As pessoas que mais interagem, as pessoas que mais participam de conteúdo, elas gostam bastante de você e tudo mais, mas não significa que quem não está participando não gosta, não curte o seu conteúdo ou os seus produtos. Tá? Não veja o silêncio como um sinal negativo. Só que qual é a questão? O silêncio não dá para ser metrificado, né? Não dá para você colocar numa tabela. É tipo o amor, né? Não dá para você colocar isso aí, né? Porque você não tem um dado, não dá para matematizar as coisas. E essa mentalidade é uma mentalidade matematizável. Tudo para elas que não pode ser colocado em dados não pode ser analisado. A ideia deles é, né? Tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Mas a questão é que nem tudo que pode ser medido importa e nem tudo que importa pode ser medido. Então, eles não entendem muito bem isso, tá? Quinto, existem criativos validados. Esse é um termo que o mercado digital inventou, né? Focou aqui. Mas, é um termo que o mercado digital inventou para dar segurança para as pessoas. Olha, você, de novo, tá vendo? Você não precisa pensar. Esse anúncio já funcionou, ele já deu resultado, você só precisa fazer igual. É só imitar, é só repetir. Ele já foi validado. Tá vendo que existe um esforço muito grande para tirar o fator humano do negócio. A ideia, o ideal de negócio no mercado digital é tornar o negócio automático, livre de pessoas, sim, ultra seguro, previsível. Porque como empreender é uma atividade complicada, uma atividade de risco, toda vez que você conseguir trazer segurança para o seu produto e segurança para o seu método, você vai você vai oferecer algo que o mercado quer, algo que o mercado adora, que é segurança. Então, os criativos validados, eles têm essa capacidade enorme de mostrar para as pessoas que elas não precisam aprender. Elas só precisam imitar. Então, os criativos validados, eles agem como esse método, não é, de causar uma falsa segurança. Você não precisa pensar, tudo que você já conhece, tudo aquilo que importa já foi descoberto, você só precisa repetir. O problema é que os criativos validados, ele vem sempre do mesmo lugar, que é do passado. E a ideia de que eles vão funcionar no futuro, ela não é muito mais do que uma esperança, assim, né? E também não é
uma garantia. Não, isso não, garantia não existe em nenhum método aqui que eu vou falar. Não existe nenhuma garantia. Mas ela passa essa falsa garantia de que se você fizer uma criativo validado, a culpa deve ser sua. Afinal, ele deu dinheiro para outras pessoas. Então, o objetivo do criativo validado é, de novo, tirar a pessoa do jogo. Tá? Fazer com que ela fique pensando. E você pode pensar até também no seguinte: o fato da pessoa oferecer anúncios, pacotes de anúncios para você, não é um pouco suspeito? Ela está dizendo assim, ó, o meu negócio, principalmente aquelas pessoas que falam assim, não preciso de fazer conteúdo para vender. O meu negócio, ele depende de anúncios. E tá aqui um pacote em que você pode copiar os meus anúncios. Percebam que, peraí, você vai gerar milhares de concorrentes? Ou esses anúncios não dão o dinheiro que você imaginava, que você disse que deu, ou você é burro. É isso. Ou os anúncios já não funcionam mais, né? Porque não há outra alternativa. Assim, por que eu vou mostrar para você o anúncio que mais tem trazido dinheiro para mim? Qual que seria a minha vantagem de negócio? E assim, vender por mixaria, né? Porque o pessoal vende pacote por R$50. Por que eu faria isso? Pensa só, é como se eu estivesse dizendo assim, não, ó, porque o anúncio, se ele pode ser copiável, uma coisa é você, né? E aí a gente vai chegar nesse ponto aí. Uma coisa é você, a pessoa, por exemplo, se eu colocar uma cara de um influenciador muito famoso, aquele formato de anúncio, é difícil você separar a escrita daquele anúncio, o layout daquele anúncio, do rosto daquele especialista que é famoso. Eu quero dizer assim, que às vezes tanto faz o que vai estar escrito lá, porque aquela pessoa é tão famosa, tão influente, tão importante, que as pessoas vão clicar porque ela é importante. E não porque existe uma cópia, algum texto muito especial ali. O que é perfeito se você estiver trabalhando com um influenciador muito grande, uma ultra influência. Mas não é o caso para 99% das pessoas. Então, como que fica a gente que não é tão famoso? A gente precisa aprender a fazer anúncios que não dependam da nossa imagem, da nossa influência. Tá? Então, quando a pessoa famosa pega e faz isso, ela tá, na verdade, é um truque, porque você não tem um rostinho bonitinho dela. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. O que você quer é aprender a fazer anúncio de uma maneira que não dependa disso, ou se depender de uma maneira tangencial, porque senão cria um campo de distorção muito grande. O fulano fez esse anúncio que era exatamente assim, é só copiar e colar. Mas você não é fulano, não tem, sabe? Entende? Isso aí faz muita diferença, tá? Então é importante tentar fazer anúncios em que não dependam disso. Mas a questão da anuncialidade é complicada por causa disso, né? Então tem aí o Swipefile, o app de espionagem, etc. Eu não tô falando que isso aqui é ruim, no sentido de você ter um Swipefile, ter referências e tal. Não quer dizer isso, tá? Quer dizer que quando todo mundo pega do mesmo lugar, o mesmo Swipefile, compra os mesmos anúncios e começa a rodar para os mesmos produtos, você está criando uma concorrência em que quem vai se destacar é quem é mais famoso, quem tem mais dinheiro. Ponto final, tá? A questão aqui é que a gente quer competir pela inteligência e criatividade, não pelo dinheiro, tá? Senão a gente vai perder. Então, assim, o modus operandi desse tipo de produto, de ideia, é de que você não precisa de criatividade quando você tem dados. Você não precisa da influência humana quando você tem a segurança da máquina. É isso que está no fundo desse tipo de tese. E é por isso que as pessoas que trabalham nesse tipo de negócio, em geral, ganham mal. Elas são dispensáveis, tá? E às vezes não tem nada a ver com o seu talento como marqueteiro. É simplesmente porque o negócio é construído de uma maneira em que você é só uma ferramenta que futuramente vai ser substituída por alguma inteligência artificial que consiga produzir variações de anúncios de uma forma muito mais rápida e precisa do que você. Eu conheço pessoas que trabalhavam em agências que tinham que fazer 30 anúncios por dia. E aí, assim, quando o cara faz uns 10, ele já nem lembra mais. Ele só tá trocando cor, sabe? Não tem muita coisa para mudar ali. Então, essa mentalidade, ela torna o ser humano no processo muito dispensável, tá? E assim o que acontece? Você reduz o custo de qualquer investimento em desenvolvimento humano. É isso. Porque se as pessoas são desnecessárias, dispensáveis, então significa que para que você vai investir nelas?
Porque, tá vendo, a tese sua é de que a criatividade ou o estudo de referências, o estudo do comportamento humano como um todo, ele é desnecessário. Você só precisa saber o criativo funcionou e fazer um igual. Você tá vendo que o elemento humano aí é muito baixo. Não vale a pena você ficar investindo na pessoa se é nisso que você acredita. Então, a ética deles é transacional. Tudo é mercadoria. Não existe nenhum relacionamento que você precisa construir nem entre funcionários e nem entre clientes. Tudo, você entendeu? Então, logo não existe confiança. Se não existe confiança, não existe criação de marca, que é um tipo de coisa que eles também não gostam. Não acreditam nisso aí. Acho que é bobagem. Então percebam que a questão é, vamos fazer anúncio, vamos ganhar dinheiro, aposentar e sumir, não importa com o quê. Eu conheço muita gente que pensa assim, eles não falam assim, sabe? Mas os comportamentos deles indicam isso aí. Não, tudo que a gente faz aqui é para fazer dinheiro rápido, em volume obsceno e dane-se. Tá? Então você entrou num negócio assim, você vai acabar criando esse tipo de mentalidade. Né? Então, o que é importante entender, como conclusão, antes da gente passar para uma parte mais prática, tá? É que o marketing é como o sudoku. Sim, você não pode resolver um problema tentando pensar apenas em um pedaço dele. Se você jogou sudoku, não dá para você fazer dessa forma. Você tem que resolver tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Então você não pode separar a equipe criativa da equipe de mídia, porque você não pode separar o que você vê de onde e quem vê. Tem até o Elias, né, um copywriter amigo meu, ele mandou um anúncio de um banheiro, né, que tinha um anúncio no mictório, e eu acho que era assim, era alguma coisa em relação a eu não lembro exatamente qual que era a copy, mas assim, era um anúncio que aparecia num lugar muito esquisito, né? Quer dizer, você tá lá urinando e aí tem o anúncio com QR Code. Eu acho que é alguma coisa em relação a seu meninão não funciona tão bem, sei lá, alguma coisa assim de disfunção erétil. Pensa só, o anúncio pode ser bom, mas ele tá num lugar horrível. Horrível. Imagina, você tá lá urinando, você vai tirar o celular, você vai... Você entende? Que a questão aí é uma problema de mídia. Ela não está no lugar legal para que a pessoa faça isso. Imagina assim, se fosse imagina o seguinte, você está no banheiro lá, banheiro público, e aí tem lá um anúncio de pizza na porta. Perceba que o anúncio pode ser genial, mas ele está num lugar péssimo, numa hora péssima. Tá? Então, essa parte de mídia é muito importante para você entender que aquilo que você faz não pode ser, aquilo que a pessoa vê, o criativo não pode ser separado de onde a pessoa vê. Mas o algoritmo também não tem esse poder de mostrar tudo certinho na hora certa. Isso aí é só um wishful thinking. É gostoso acreditar nisso, mas não é assim que funciona. Tá? Não funciona dessa maneira. A pessoa não mostra o anúncio certo na hora. Às vezes é ao contrário, né? Às vezes você tá vendo assim um story de alguém e aparece alguma coisa de concorrente logo em seguida, assim, né? Aqui no YouTube deve acontecer isso direto, tá? Então, assim, é importante entender isso. Tá vendo que isso é ruim do ponto de vista assim, fazer um anúncio dentro do meu vídeo é ruim para mim, às vezes ser um concorrente, né? Isso acontece bastante em qualquer canal, tá? Mas seja como for, isso também, claro, acontece no mundo físico e etc. Mas o mais importante não dá para você separar essas duas coisas. Não dá para você dizer que você vai fazer anúncios sem dados, ignorando todos completamente, e não dá para você fazer o foco nos dados, ignorando todo o criativo, tá? Até porque, se vocês olharem as pessoas realmente grandes nesse mercado, todos eles estão fazendo uns criativos interessantes, tá? Então, é importante levar isso em consideração. E, assim, a consequência disso é que se é possível vender sem criatividade, sem criação, sem dar nenhuma atenção para a criação, então não existe nenhum financiamento, né, para o componente caro da criação de conteúdo, que é a pessoa, é a formação daquela pessoa. Então, se você não pode, não é, fazer esse tipo de investimento, se você não quer fazer esse tipo de investimento, isso indica que no seu negócio as pessoas são dispensáveis. Tá? Então, há muitas vezes a coisa não funciona, ou a agência vai à falência, porque o componente humano ali é muito baixo, a qualidade é muito baixa. Você aposta em volume, que é muito comum. A pessoa ter uma agência, ela atende 40, 30, 20 pessoas, assim, e ela atende muito mal e atende tudo da mesma forma. As agências, as produtoras têm esse problema. Pegam especialistas grandes e elas vêm com um processão. E elas tentam encaixar todos os especialistas no mesmo processo. O cara não curte. Não é assim que funciona. Normalmente numa agência você tem as pessoas que cuidam das contas, não é? E essa pessoa, o objetivo dela é entender perfeitamente
cliente a ponto de fazer uma comunicação específica para ele, como se fosse uma agência pessoal, in-house, né, dentro daquela marca. Do contrário, é linha de produção e dane-se, tá? Então, assim, qual que é a alternativa? Então, primeiro, conclusão disso aqui, né? Não existe nenhuma garantia de que fazer muitos anúncios seja melhor ou mais lucrativo do que fazer poucos e vice-versa. Não tem nenhuma garantia. Fazer muitos anúncios vai ser bom, fazer poucos anúncios vai ser ótimo, não tem nenhuma garantia. Esse não é um jogo de volume, no sentido de quanto mais anúncios você fizer, mais dinheiro você vai ganhar, ou mais chance. Não é assim, tá? Às vezes você faz 1, 2, 5 bons anúncios e eles valem por 50 ruins, por 100 ruins, tá? Não existe esse negócio. Claro que o fato de ser barato te incentiva a fazer mais anúncios do que você faria no comercial, que leva meses para ser feito, tá? Tá tudo bem, é assim mesmo. Eu não acho que você deva levar meses para fazer um anúncio. Mas eu acho que você tem que dar uma atenção um pouco maior para fazer um anúncio. Vou mostrar aqui. Vocês vão perceber que não tem nada a ver com ser caro, não tem nada a ver com você. Não é isso. Você pode fazer, se você puder, mas não é isso. Gastar dinheiro não significa ser criativo. Fazer coisa colorida não significa ser criativo. Fazer coisa maluca não significa. Não tem nada a ver. Eu acho que a concepção de criatividade é complicada aqui. Às vezes, algo extremamente barato é muito mais criativo do que algo que é muito caro. Vocês não viram o negócio da Jaguar aí? Então, assim, fazer algo criativo não tem nada a ver com fazer algo lento. Essa é a parte importante, assim, do processo criativo. No processo criativo, às vezes você tem uma ideia em minutos, segundos. Você bate o olho e fala, cara, puxa, podia fazer um negócio assim. E você vai lá, faz e é rapidão e dá muito certo. E às vezes você passa uma semana inteira e não sai nada legal. O processo criativo, e é isso que o pessoal de dados e dentro dessa parte, né, do marketing, do media buy não entende, é que no processo criativo a produtividade é diferente. Quer dizer, não tem como eu dizer para você que um anúncio leva tantas horas, ou tantos minutos, ou tantos dias para ser feito. Ou assim, pensa assim, quanto tempo você leva para fazer um bom anúncio? Eu não sei. Às vezes 10 segundos, às vezes 10 horas. O processo criativo, trabalhar com criação, é um pouco assim, frustrante para muitas pessoas, porque não existe esta... como eu posso dizer? Não existe essa segurança, né? Assim, essa previsibilidade que você vai levar tanto tempo. Então, às vezes, por exemplo, você enrola 5 horas, tem uma puta ideia e você ganha dinheiro e faz esse anúncio. É o contrário, né? Faz o anúncio e ganha dinheiro, né? E às vezes você fica trabalhando 8 horas, batendo a cabeça e não sai nada. Então, é normal que seja assim, não é problema seu, tá? Não é porque você é um ser humano incapaz, sabe? É porque é assim que o processo funciona. É diferente de outras atividades repetitivas ou mais operacionais, assim, em que você precisa colocar muito tempo ali para sair algo bom, tá? Porque o processo é muito lento. Não é assim que funciona no marketing, é isso que as pessoas demoram para entender. Não tem como você colocar assim, uma casa, por exemplo, leva muito tempo a ser feito. Muitas horas. Não tem como, por exemplo, o pedreiro falar assim, tô sem criatividade hoje, então acho que não é assim que funciona. Mas no caso do marketing é. Eu sei que você pode ver isso com bons ou maus olhos, mas é assim que funciona, tá? Então, como que e assim, eu acho que, cara, eu acho impossível você fazer 10 bons anúncios por dia. Tipo assim, você pode fazer dentro da mesma campanha, mas 10 eu acho muito difícil, tá? 10 bons anúncios, não. Você vai fazer uns 20, 30 ruins e 10 bons, né? Mas eu acho que é possível fazer um bom anúncio por dia tranquilamente. Assim, dá pra fazer tranquilamente, gente. Assim, tô chutando bem baixo ainda, tá? Mas o jeito que o pessoal faz, não dá. E claro, que aqui envolve assim, mas é com vídeo, é com gravação, vai... Cara, aí tudo bem, vai demorar muito mais do que fazer um bom anúncio por dia, mas o anúncio estático, eu acho que dá pra fazer um bom por dia. Tá? Assim, eu tô colocando aqui um negócio, uma métrica bem razoável pra vocês, tá? E com experiência você vai fazendo mais, tá? Como que eu faço normalmente? Eu faço o seguinte, eu crio um conceito de campanha e testo. É isso. Acho que poucas pessoas aqui sabem criar conceito de campanha. E eu crio novos ângulos dentro deste conceito. Já vou dar um exemplo, tá? E antes de se perguntar se é orçamento ou vontade de alguém aprovar, eu crio o conceito. Porque quando você fala assim, eu tava pensando em fazer um anúncio assim, cara, as pessoas não vão dar atenção pra você. Principalmente se você é iniciante e não tem nenhum peso o seu nome ali, as pessoas não vão dar atenção pra você. Tipo, ninguém vai dar atenção. É isso. Beleza, faz o que eu mandei, cala a boca. É isso que eles vão falar. Então, quando você cria o conceito, você apresenta o conceito, por exemplo, você quer gravar, você faz o storyboard, o que vai acontecer em cada cena, muito mais fácil da pessoa comprar a sua ideia. Porque ela tá vendo a sua ideia e não apenas ouvindo as suas palavras, tá? Que são de graça.
Quando você faz o storyboard, mostra que você se esforçou, que você gastou um tempo, que você pensou, que o negócio, você acredita. Então, assim, tem mais coisas para você se apoiar do que apenas um desejo, tá? Eu acho que outra coisa, que aqui não dá tempo de a gente trabalhar, mas assim, saber separar os objetivos de conversão dos objetivos de branding. Existem anúncios que você não faz com o objetivo de gerar dinheiro imediatamente, como a gente faz na resposta direta, mas com o objetivo de ser conhecido, de gerar relacionamento, de fazer algo divertido, de fazer algo que mostre pelo que você defende, mostre, né, os seus valores e tal. Há outras coisas no arquitetura dos anúncios, eu explico lá. Tá? Não existe CPA ideal, já comentei isso aqui, quer dizer, não existe um custo, né, de aquisição por cliente ideal. Assim, tipo, tem que ser tanto. Não existe isso aqui. Tá? Às vezes você adquire clientes de uma maneira muito barata, mas eles são péssimos. Às vezes tem que gastar mais para adquirir os melhores. Não tem nada assim. Nada. Assim, não tem. Né? Isso dá anúncios fora da sua bolha. Sair desse negócio de ficar indo lá na biblioteca de anúncios do Facebook vendo se quais são os melhores anúncios ou me dá um pacotão. Cara, tudo bem. Você pode fazer isso aí no começo e sei lá. Mas assim, é pescar num balde pequeno, tá? Todo mundo tá fazendo isso. Todo mundo tá pegando as coisas. Você não tá, sabe? Então, assim, a única distinção que você vai ter é entre quem não está fazendo. Então, sim, se você tá num nicho em que ninguém está fazendo, muita gente é preguiçosa, só fazer já é o suficiente para se distinguir. Agora, mais pessoas começaram a fazer, ficou difícil, tá? O marketing já tá no nível assim. Então, no fundo também é isso aqui, ó. Tem que ter bolas, tá? Você tem que sim, conseguir defender as suas coisas. Porque se você entra num lugar ou você começa a fazer um projeto seu e você fica com esse medinho, com esse negócio, aí, cara, aí faça a estratégia padrão mesmo, que é isso que você pode fazer. Mas eu também nunca vi alguém fazer algo significativo tentando fazer igual todo mundo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas é mais ou menos assim que eu penso. Como que eu crio uma campanha? Vou dar um exemplo. Aí, caso vocês queiram ler um livro que trata desse assunto, se criatividade dá dinheiro em anúncio, esse é um livro que faz uma análise dos últimos 20 anos dos prêmios de Cannes, né? Então, se anúncios premiados dão dinheiro, tá? A resposta é sim. Então, mas se você quiser ver os casos, analisar um a um, é esse livro aí. Então, deixa eu tentar pensar aqui rapidinho para vocês nos últimos 5 minutos desse vídeo, eu espero, sobre os anúncios. Então, por exemplo, quando você vai fazer um anúncio, uma campanha, eu tento pensar numa campanha primeiro visualmente, como que aquela informação vai ser visualizada. Isso é muito importante, porque dentro do seu produto há várias informações sobre o público-alvo e sobre o produto, não é? São duas coisas ali. Para quem você está vendendo e o que você está vendendo, aquilo que compõe a sua oferta. Ó, quando eu fiz isso, eu estava pensando igual, eu falei, cara, parece um círculo de Venn, né? Então são duas coisas, o que você oferece e para quem se oferece. Como que eu posso visualizar essa informação? Um jeito muito simples é o círculo de Venn, que você já conhece, que é isso aqui, né? Tá? É isso aqui. Então, como que eu somo boa parte do anúncio? Pensa só, o anúncio é muito fácil. Que é tipo assim, qual é o benefício desse produto? Ou qual que é a identidade que eu posso gerar nesse tipo de produto, tá? Então você tem de um lado o que se oferece, do outro o público-alvo. Aqui o público-alvo é o azul e o vermelho é o meu produto. Então eu listei apenas características dos meus alunos e características do produto. O que pode acontecer, o que seria divertido dizer do que aconteceu, ou desejos que eles têm quando eles entram em contato com o produto. Tá? Então, o conceito da campanha é esse. O que você está testando aqui? O conceito. Será que faz sentido fazer anúncios com círculo de Venn? Será que faz sentido? Será que é legal? As pessoas conseguem ver, conseguem entender? Você testa isso. E os ângulos dentro desse conceito. Quer dizer, você fez 20 anúncios assim. Nenhum performou bem, então talvez o conceito não seja legal. Tem que trocar a campanha inteira. Tá? Fez os anúncios e alguns performaram melhor do que outros, poxa, então o conceito é legal, funcionou, trouxe resultados. Os ângulos dentro desses conceitos que talvez a gente tenha que trocar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Então, assim, ó, católico, eu tenho vários anúncios católicos, né? Então, católico, fez a arquitetura dos anúncios, sente culpa por ganhar tanto dinheiro. Tá vendo? Assim, o círculo de Venn, deixa eu até diminuir aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Acho que agora ficou melhor, né? Então, tá vendo? Você consegue dizer algo interessante, tem o benefício, a pessoa ganhou dinheiro, mas a católica, ela sente culpa, né? Porque essa é uma característica da identidade dela. Então você mostra o que acontece quando entra em contato, junta as duas coisas. E, gente, isso aqui é um anúncio ultra simples. Quanto custa pra fazer isso aqui? Sabe? Assim, claro que não tá bonito ainda do jeito, né? Não é o design da minha marca, mas é só pra vocês entenderem. Pra ficar claro, eu vou rodar isso aqui. Então, tá vendo aqui, ó, aluno Cop Crash, mesma coisa. Sente culpa por ganhar tanto dinheiro. Ó, feio, é aluno Copcraft, as pessoas querem te pagar só por causa da sua inteligência.
Jovem aluno do Copycraft, acho que você é um gênio prodígio. Acho que você é talentoso. Mulher bonita e aluno do Copycraft, as primeiras a serem promovidas. Fala alto e aluno do Copycraft, todo mundo escuta quando você fala. Tímido e aluno do Copycraft, só diz o que importa. Mulher bonita, aluno do Copycraft, ganha aumento sem pedir. Gosta de literatura, aluno do Arquitetura dos Anúncios, compra uma casa no campo. Pode ser aluno do Copycraft, né? Compra uma casa no campo. É. Aluno do Olavo, aluno do Copycraft, esse rapaz deve ser meu aluno. Isso aqui só vai entender quem é aluno do Olavo. É a mesma coisa aqui. Protestante, aluno do Arquitetura dos Anúncios, dinheiro é bênção. Gosta de literatura e aluno do Copycraft, isso aqui é repetido, né? Cara de modelo, aluno do Copycraft, promovido sem pedir. Vaidoso, aluno do Copycraft, acha que esse anúncio é para ele. Ambicioso e aluno do Copycraft, acha que poderia escrever um anúncio melhor. Aqui, isso aqui é meio repetido. Medo de ônibus, aluno do Copycraft, trabalha de casa. Então, medo de cavalo, aluno do Copycraft, trocou a Ferrari pela Porsche, né? Burro, pobre, pretencioso, mas é aluno do Copycraft, agora é só pretencioso. Então, esse tipo, assim, eu poderia fazer muitos anúncios assim, percebam? Humilde, aluno do Copycraft, queria ser menos notado, porque quando você se torna aluno, as pessoas começam a notar você. Perceba que é um jeito fácil de visualizar informações, dizer algo interessante para as pessoas, de um jeito curioso, de um jeito divertido, e ainda você faz tanto a propaganda do seu produto quanto para você mesmo, tá? Então, mas você está testando um conceito, tá? Tá vendo que uns são melhores do que outros, mas mesmo assim, aqueles que a gente acha melhor, talvez, no final das contas, não performem tão bem. Mas o ângulo que talvez esteja errado. Mas o conceito funciona. Se nada de funcionar, tudo tem que ser refeito. Mas tá vendo que aqui a gente não está aqui a gente não está jogando as coisas. A gente está realmente testando uma maneira de visualizar as informações daquilo que a gente considera interessantes para o público, para o produto, para a marca, de um jeito mais ou menos organizado, pensado, intencional. Eu quero testar isso, tá? E não é do tipo assim, agora coloca aí procura-se copywriters que quer. Não é isso que a gente está testando. Eu vi falando fazendo tal coisa, eu vou fazer um igual. Não é assim, a gente está testando alguma coisa aqui. Existe um esforço para testar. A gente não está ignorando os dados também. A gente está tentando criar um conceito de campanha. Essa coisa mais óbvia do mundo. Eu fico puto quando o pessoal não ensina isso. Tá? No Copycraft a gente tem uma aula específica só como criar campanhas, tá? Então, assim, ó, poeta e aluno Copycraft dá muito resultado com poucas palavras, né? Então, ó, santo e aluno Copycraft salva até os piores, né? Então, assim, você tem esse tipo de conceito. Eu posso fazer 40, sim. E claro que uns serão melhores do que outros, mas existe um conceito, existe uma intenção por trás. Então, respondendo à pergunta do aluno aí do arquitetura, é assim que eu faço. Eu crio um conceito para a campanha, um conceito daquilo que vai ser comunicado e crio vários ângulos dentro disso. Alguns serão melhores do que outros, eu guardo esses ângulos e vejo se, poxa, o que será que deu certo aqui? Será que, tá vendo que é teoria agora, né? Será que foi porque eu dei uma aqui, né? Porque o que importa é isso aqui, né? Essa frase aqui. Será que esse aqui, talvez eu acho, por exemplo, que não performaria tão bem, tá? Eu não acho que existe uma coisa muito interessante sendo dita aqui. Mas tudo bem, você vai fazer vários. Ó, no dia, eu fiz todos num dia isso aqui, tá? Mas eu não acho que performaria tão bem. Agora, esse aqui pode ser um pouco melhor, porque existe um resultado concreto ali, né? Que envolve dinheiro, envolve identidade, ser respeitado, enfim, as coisas que o produto pode oferecer pela pessoa. Então, dependendo do ângulo que der melhor, eu tento fazer algo mais nesta direção, mas ainda dentro do mesmo conceito. Se nada funcionar, tudo for uma droga, o conceito tá errado. E aí eu troco o conceito. Dados, CTR, todas essas coisas vêm depois para mim. Eu primeiro analiso, né, o que está rolando, depois eu faço para ver se as porcentagens ali podem indicar alguma coisa. Mas raramente é o caso. Normalmente eu faço desta forma aqui. E aí, vocês que estão aqui vão ver esses anúncios rodar e a gente vai testar na prática. Isso é claro que agora vai perder um pouco de força para quem vê esse vídeo, porque daí você vai sacar o que eu estou fazendo. Mas eu espero que mesmo assim tenha sido uma explicação razoável, curta, para a pergunta que mereceria, na verdade, convenções, palestras para a gente discutir. Fechou? Se curtiu, deixa um comentário aí, manda suas dúvidas e nos vemos na próxima.